Olá galera, estamos aqui hoje para mais um Empreender Papo. Eu sou o Clivert Miranda e, Daniel Moscardo. como você já sabe, esse é um programa onde a gente responde as suas dúvidas, suas perguntas. A gente tenta te ajudar na sua jornada de empreender na vida real. Tudo bem? A pergunta de hoje foi feita pelo João Guilherme e é o seguinte: eu gostaria de saber, o momento da empregabilidade no Brasil está muito difícil. Muitas pessoas estão sendo forçadas a empreender, são desligadas das empresas e assim que recebem a grana, já colocam em prática em algum negócio. Qual seria a dica a ser seguida por essas pessoas para que elas possam ter sucesso nessa jornada? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é dar uma olhadinha no cenário de quem quer empreender no Brasil. Empreender nesse país é uma missão. Então, se você tem certeza do que você quer fazer, você já deu um grande passo. Se você descobriu de fato que você topa essa jornada, talvez você precise começar pelo planejamento. E agora talvez você deva estar perguntando assim: caramba, mas toda vez que eu vou atrás sobre algum conteúdo de empreendedorismo, alguém me fala sobre o tal do planejamento. Galera, se planejar é fundamental, senão você vai ficar refém da sorte. E será que você vai deixar a sua vida, a sua felicidade, a sua grana simplesmente na conta do acaso? Então pense em se planejar. Quando a gente fala em se planejar, o primeiro passo é você olhar para o mundo, é você entender o que está acontecendo. E para fazer isso, tem uma ferramenta muito bacana que a gente chama de PESTAL. PESTAL, na verdade, é uma sigla da inicial de algumas palavras. Por exemplo, P de política, E, aliás, deixa para lá política. Pula, hoje não. E de economia, S de social, T tecnológico, A ambiental e L legal. O que é que estão acontecendo? O que é que está acontecendo nos ambientes político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal que pode impactar o seu negócio? Para isso você precisa ler, você precisa se atualizar nas notícias, você precisa consumir coisas do que está acontecendo no mundo, porque dessa forma você vai conseguir mapear as oportunidades. Na hora que você entender essas 6 letrinhas, você vai poder fazer uma análise de coisas que estão acontecendo no mundo e que podem influenciar positivamente ou negativamente todas as pessoas do setor que você quer empreender. Gosto muito dessa dica, Daniel, pelo seguinte: só de você fazer uma análise, você já percebe um monte de falhas que talvez você só percebesse depois de 6 meses que o seu negócio está aberto. Perfeito. Quer dizer, vai te poupar tempo e muito dinheiro. É o contrário do que a gente pensa, na verdade, né? Ah, não tenho tempo para planejar. Porque não Exato. tem tempo para planejar, Mas tem tempo para refazer. então esse é o problema, né? Então é uma dica muito legal. Depois que você fez a análise, você decidiu, você encontrou o caminho, o melhor caminho para seguir, a gente gosta de recomendar o seguinte: coloca isso no papel. Mais uma vez você deve estar falando assim, mas sempre a mesma coisa, agora tem que colocar no papel também. Vamos lá, pensa comigo rapidinho. Por que que o casamento é tão importante? Se você pode se juntar, se você pode só viver junto, a maioria das pessoas ainda escolhe casar e assina um papel. Pois é. Concorda comigo? Por que que as pessoas assinam um papel? Na verdade, é muito além do assinar o papel. O ato em si é o reforço de um compromisso, um interesse genuíno da minha parte em construir minha jornada do lado de alguém que eu amo. Por que no seu negócio não pode ser assim também? Já que você é o maior interessado que esse relacionamento dê certo, então o seu CPF e o seu CNPJ precisam estar numa harmonia incrível para que isso dê certo. Colocar no papel vai te dar a possibilidade de enxergar o todo. E muitas vezes, quando a gente acorda desmotivado, a gente esquece o caminho, olhar para isso pode nos trazer de volta, pode nos fazer lembrar. E eu gosto muito de recomendar isso para quem está começando a pensar no seu negócio agora. Quando você decidiu o porquê, que vem aquela empolgação imediata, você deveria anotar no papel por que que isso te empolgou. Porque lá na frente, ou em momentos difíceis, quando você se esquecer, você vai ler o seu papel e você vai saber exatamente o porquê você tomou essa decisão. Em alguns momentos da vida isso pode fazer toda a diferença. Decidir o que quer, coloca no papel. Sempre vai trazer resultados melhores do que você espera. E se você não acredita nisso ainda, faça! Nem que seja só para provar que essa dica não funciona. Depois você comenta aqui embaixo com a gente qual é o resultado que isso te trouxe. Não é mesmo, Daniel? É isso aí, Binho. Colocar no papel é uma dica muito importante. Então tenha sempre um bloquinho de notas,
tenha sempre o seu celular pertinho para você conseguir anotar, para que você não perca as ideias. Lembre-se, pessoal, você não tem uma ideia, você não tem a posse, você chega, você alcança, você tem essa iluminação. É por isso que você tem que anotar tudo, para que você consiga partir de um ponto e não tenha que recomeçar tudo desde o começo. Tá legal? Mas é importante se planejar e se é importante você anotar tudo, você já deve estar entendendo a essa altura do campeonato que é fundamental você encontrar maneiras novas de se planejar, porque no mundo mudando do jeito que está, é muito provável ou muito comum que você faça um planejamento incrível e no final você tenha um documento que talvez nunca ninguém vai ler, mas o mais perigoso do que isso, que você tem um documento desatualizado, porque quando você começou, o mundo já era outro. Porque quando você analisa lá de novo a Pestal, se você olhar para o S do que está acontecendo na nossa sociedade e no T, na tecnologia, a gente está vendo como as coisas estão mudando rápido. Então, se planejar passa a ser uma tarefa fundamental, mas através de meios novos. Use meios visuais, use meios onde favoreçam a colaboração. Quem aí já ouviu falar sobre o Canvas de modelo de negócio? Dá um Google e você vai encontrar um quadro que você pode imprimir, colocar na sua parede para você olhar, ter ideia a todo momento, com 9 fatores fundamentais para a sua empresa acontecer. Onde você vai conseguir mapear quem são os meus clientes, onde você vai mapear qual é a minha proposta de valor, quem são os meus parceiros, as minhas atividades-chave para que minha empresa alcance os objetivos que ela traçou, quais são as fontes de receita e também as fontes de custo. Essa é uma ferramenta incrível porque você consegue ter uma visão macro do seu negócio. Então esquece, primeira dica, acho que mais importante é desconstruir a história de que planejar é chato. Desconstruir a história de que se planejar não é necessário. A maioria das empresas fecham porque não conseguiram antecipar uma situação que se transformaria em um risco. Então procure novas ferramentas, use a tecnologia e o poder da colaboração para que o seu planejamento fique mais acertado e mais rápido. Colaboração é uma palavra-chave para quem quer empreender. Eu não tenho dúvida disso. Por isso a nossa próxima dica tem muito a ver com não andar sozinho, networking. Boa. Qual é a importância de você estar cercado de pessoas que estão falando a mesma língua que você, pessoas que têm interesses semelhantes aos seus ou que enfrentam desafios semelhantes. Em todo momento, quando a gente se pega ao lado de pessoas assim, a gente acaba se inspirando e aprendendo alguma coisa muito legal. Aonde você consegue esse networking qualificado, por exemplo? Eventos são uma ótima maneira de você fazer isso. Participe dos eventos da sua área, da área que você tem mais interesse. Chame pessoas que estão vivendo desafios semelhantes. Grupos de Facebook, olha um belo caso para você usar as mídias sociais. Quantos grupos de Facebook ou encontros a gente tem espalhado pela cidade de pessoas que estão enfrentando o mesmo momento na vida que o seu. E se vocês conseguirem unir forças, somar esforços, vocês conseguem evitar milhares de erros que vocês cometeriam se caminhassem sozinhos. Isso, na prática, significa que você está economizando tempo, está economizando dinheiro e o mais legal de tudo, o seu propósito, a razão pela qual você resolveu empreender, chega um pouquinho mais longe. Quanto mais pessoas você beneficiar, mais você se apaixona pelo que você faz, mais você acredita no que você faz, mais pessoas você inspira. O networking para nós é tão importante porque ele é uma fonte que te alimenta ao mesmo tempo em que você a alimenta. É um jeito incrível de crescer juntos e de buscar experiências pelas quais a gente paga caríssimo, seja errando ou seja através de um consultor. E aí, Binho, a importância de falar para o pessoal também, para conseguir desenvolver uma forma de explicar a sua empresa de forma rápida, porque fazer network é você validar a sua ideia também, onde você vai encontrar pessoas com diferentes expertises e necessidades que vão poder enxergar gargalos e dizer assim, cara, você já pensou que lá no futuro você pode ter um problema assim? Você já pensou que talvez as pessoas não queiram consumir mais dessa forma? E se você fizer desse jeito? E aí você está tendo a soma das ideias no seu projeto. Por isso é tão importante você conviver com pessoas que consigam fazer esse network e te ajudar. Eu sempre me lembro disso quando eu penso em Andrew Carnegie, onde a frase no túmulo do cara, na lápide dele, ele foi um dos grandes nomes do empreendedorismo do mundo, principalmente na história da Revolução Industrial Americana. Bem, a lápide dele diz mais ou menos assim: aqui jaz um homem cuja única qualidade foi estar rodeado de homens melhores do que ele. É mole? Caramba, né? É incrível se você parar para pensar isso.
Olha o quanto uma simples frase diz pra gente sobre o nosso negócio e sobre como a gente deve estar sempre caminhando com pessoas tão boas quanto ou melhores do que a gente, né? Mas também tem uma coisa que me intriga muito. Será que planejar é só olhar para o passado? É só olhar para o presente? O que você pensa sobre isso, Daniel? Eu penso que às vezes a gente erra a visão do que é um futuro, né? Então, se você perguntar o que é o futuro, o futuro é um conjunto de momentos que vão vir, que não foram ainda. Beleza, óbvio. A gente daqui observa o ponteiro do relógio, então talvez estamos no futuro agora, mas será que é isso? Não. O futuro é quando as coisas vão mudar. O futuro é quando o jeito que a gente faz as coisas hoje mudar e a gente começar a fazer diferente. Onde a sociedade e as coisas todas se transformarem, que vão alterar a forma como que nós fazemos as coisas. Aí é o futuro. Se isso acontecer só daqui a 100 anos, o futuro é daqui a 100 anos. Se isso acontecer amanhã, vai ser amanhã. E a grande sacada é o seguinte: o que é que as pessoas vão fazer, como as pessoas vão consumir, o que é que elas vão querer, como elas vão se sentir no futuro, de que jeito, quais necessidades terão que ser satisfeitas. Isso é o futuro. Olhar para o futuro não é pensar no amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é pensar como as coisas serão feitas lá na frente. É muito importante mesmo a gente estar de olho no futuro e a gente tentar antecipar o que está por vir. Tem uma música que ficou muito popular, onde ela diz: "Deixa a vida me levar". Cara, o único cara que ganhou dinheiro com essa música foi o autor dela. É verdade. Sinceramente, vai deixando a vida levar você e depois pode ser tarde demais para você reclamar do que te aconteceu. Então, muito importante, além da gente olhar para o futuro, é a gente aceitar e acreditar na nossa intuição. Uma voz interior que todos nós carregamos. Em algum momento de silêncio, em algum momento onde as coisas não estão dando tão certo, eu tenho certeza que você aí ouve aquela vozinha na sua mente falando: "Eu sabia que você não devia ter feito isso", ou que você devia estar fazendo tal coisa. Essa voz que tem tantos nomes, que eu também gosto de chamar de intuição em alguns momentos, ela pode ser um ótimo ponto de ancoragem para você. Depois que você estudou todo o ambiente, está cercado de pessoas tão boas quanto você, ou melhores do que você, já pensou no futuro, analisou todo o cenário, a sua intuição tem munição mais do que suficiente para te apontar caminhos. E aí é um momento talvez de você ter coragem, de você fazer essa reflexão interna e conseguir pensar: de tudo que eu vi até agora, de tudo que eu aprendi, qual é o melhor caminho para seguir? E eu tenho certeza que a maioria de nós tem essa resposta. Não é fácil segui-la. Não é fácil seguir o caminho que ela nos dá. Nem sempre é o mais lógico. Mas a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. Seguir a intuição pode ser muito importante para você que já tem dados, que já tem informação suficiente. Não é acreditar em qualquer coisa que você pense que seja intuição. É se munir, trazer armas o suficientes para que a sua intuição seja inteligente na hora que ela te sugere coisas. Porque as sugestões virão muito mais pautadas na credibilidade das informações que você adquiriu ao longo desse período de planejamento. E aí sim é a intuição que vale a pena. É uma intuição qualificada. Ela vai te direcionar porque você já tem clareza do seu objetivo. E não tem coisa melhor do que você ser direcionado por uma voz que está dentro de você e que deseja o mesmo que a sua alma deseja. Demais, Binho. E a parte legal que a gente precisa lembrar para eles é o seguinte: se você aceitar todas essas dicas e se você colocar todas essas cartas na mesa, você vai ter vários caminhos e várias oportunidades mapeadas, prontas para agir. E nesse momento você vai ter absolutamente nada. É isso, cara. Isso aqui. Cara, como não desanimar, cara? É exatamente. Cara, você precisa se planejar. Porque sem planejamento não existe nada. Você se planeja para qualquer coisa. Você se planeja que hora você vai acordar amanhã, se a roupa vai estar passada, que hora você vai ter que levantar, o café da manhã, que hora você vai ter que sair, para onde você vai. Se você vai viajar, a gente se planeja para tudo. A gente não consegue planejar para fazer uma empresa. A gente não consegue planejar para empreender. Então, a hora que você tiver todas essas cartas na mesa, você vai desenvolver o que a gente chama de mínimo produto viável. O mínimo produto viável vem de um livro de Eric Rice, onde ele conta várias histórias. Uma delas, aquela que a gente falou ainda nesse vídeo.
A empresa dele se planejou e preparou um produto perfeito, e cada vez ia fazendo mais coisas, até que quando eles lançaram o produto, o mercado já não precisava mais daquilo. Mas era perfeito o produto, só que ninguém precisava mais. Tirando isso, estava ótimo. Eu costumo fazer uma brincadeira que se eu fosse o Bill Gates, com toda a inteligência que ele tem, eu conseguiria ser pobre. Né? Acredita? Porque eu sou tão perfeccionista e eu preciso me atentar para essas coisas, porque se a gente não se conhece, a gente corre o risco de cometer o mesmo erro. Exatamente. Que se eu tivesse inventado o Windows, eu ia estar corrigindo falha até hoje. Porque eu sei que tem muita coisa para melhorar, mas eu ia estar corrigindo falha até hoje. Não teria lançado o primeiro Windows. A diferença do Bill Gates para mim é que ele entendeu que apesar do produto dele não ser o perfeito, já trazia um grande avanço para aquele momento que a gente vivia. Não é mesmo? Por isso o mínimo produto viável pode ser tão interessante assim. E lembre-se, pessoal, de perfeito já tem o robô. O robô já dá sempre a mesma resposta, é sempre perfeito, uma taxa de erro muito baixa. Então é isso, já temos ele. Agora, o produto mínimo viável ele é composto de 3 etapas. A primeira delas, sai da inércia, faz, dê o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, você tem o que medir. Você tem como medir o resultado e entender o que foi que funcionou e o que não funcionou. O mercado vai te dar diretrizes, o mercado vai te dar bases para o próximo caminho. A segunda etapa, meça. Depois que você já fez, deu o primeiro passo, tem métricas para medir, meça. Dê uma olhada no que você pode melhorar e aprenda. E aí o ciclo continua. É isso aí, pessoal. Fazer, medir e aprender. Esse é o mínimo produto viável. Um ciclo que vai ter que ser constante na sua empresa enquanto ela existir. É isso aí, galera. Esse foi mais um Empreender Papo. Lembre-se que o seu tema pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Então não esquece de pegar aquela dúvida cabeluda que você tem, que nunca ninguém respondeu, e colocar aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo é para você. Empreender Mundo, o empreendedorismo do mundo real. Curte aí.